comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se esse é o seu primeiro episódio, sejam muito bem-vindos. E se você já faz parte da família, é muito bom ter você aqui de novo com a gente. E para vocês que fazem parte da família e que também apoiam o Apegados no apoia.se/apegados, o meu muito obrigada. Vocês contribuem para que a nossa mensagem se mantenha em pé, para que eu consiga, produzir todo esse conteúdo para vocês. Então, a minha imensa gratidão por todos vocês que colaboram com Apegados. O tema de hoje, gente, vai ser excelente. É um tema que todo mundo tem uma relação particular com dinheiro. Aqui no Apegados nós temos apenas um episódio, na primeira temporada, falando sobre educação financeira familiar, mas hoje a gente vai estar falando sobre educação financeira infantil. Eu sei que eu preciso trazer esse tema um pouco mais para o Apegados, porque a nossa relação com o dinheiro é sempre uma relação conturbada, cheia de nuances, com muitos aspectos psicológicos envolvidos, mas hoje a gente vai estar falando com a maravilhosa Têmis Brian, formada em Direito. Ela é mãe do Theo e do Luca e trabalha no mercado financeiro há 3 anos. Nós vamos estar falando especificamente sobre a educação financeira infantil. Então, assim, Têmis, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui no Apegados, abrilhantando ainda mais a nossa comunidade. E para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória e o que é que te fez se envolver na educação financeira infantil. Carol, primeiramente eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz, em poder estar aqui nesse seu ambiente, nessa sua comunidade tão bacana, que traz temas tão relevantes para a gente que é mãe, que é pai, Sempre são temas, eu assisto o seu podcast, então assim, sempre são temas assim muito engrandecedores, nessa nossa jornada de parentalidade. E eu fiquei muito feliz, para falar de um tema que particularmente me toca muito, porque eu fui uma criança que tive a oportunidade de ser guiada intuitivamente pela minha mãe nessa jornada. E eu vejo o quanto eu ganhei com isso na minha vida adulta. E eu não poderia, trabalhando no mercado financeiro há 3 anos, realmente engajada nesse universo, não poderia deixar de trazer esse tema tão importante, para os meus filhos e também compartilhando, na internet, através do Inteligência Financeira Infantil, compartilhando também nessa jornada de ajudar outros pais, mães, que também se preocupam com esse tema. Porque o que é que a gente percebe? O dinheiro, você ganhando muito ou você ganhando pouco, ele está presente na vida de todas as pessoas, não tem como fugir. E desde quando a criança começa com eu quero, a gente já tem que começar a falar sobre dinheiro. E apesar de ser um tema recorrente e essencial na vida de todo mundo, é um tema que ainda é um tabu. As pessoas ainda têm muitas questões, muitas crenças sobre isso, sobre falar de dinheiro. Não é um tema que as pessoas costumam tratar no almoço da família, nas conversas entre casais. Muitos casais não falam sobre isso, aquela dinâmica de esconder as compras um do outro, ainda tem muito disso. Então, pra gente ver como é um tema que é tabu. Ainda mais quando se fala com dinheiro com criança. Aí fica mais tabu ainda, Se os adultos não têm essa questão muito bem resolvida. Mas é um tema, de fato, essencial. Eu convido a todo mundo que assiste até o final, para que possa, que eu espero contribuir, verdadeiramente para que a gente desmistifique sobre isso, para que as pessoas realmente saiam daqui no final dessa nossa conversa com várias chaves viradas. Sim. É tão interessante porque todos nós temos uma relação muito específica com o dinheiro, Thames? Eu fiquei até curiosa quando você disse
que a sua introdução à educação financeira foi muito intuitiva com sua mãe. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Mas é justamente isso, assim, famílias que têm muito dinheiro e famílias que não têm tanto dinheiro, parece que sempre tem algum aspecto da mentalidade, por exemplo, de escassez ou de abundância presente, né? Não necessariamente a família que tem muito dinheiro vai ter uma mentalidade de abundância. Muitas vezes eles amanhã pode ser que a gente não tenha, pode ser que você não, pode ser que, né, eu não consiga pagar por isso, eu não vou ter condições de pagar para você por isso. Então, assim, as pessoas elas começam a desenvolver desde cedo uma relação com o dinheiro que, assim, ou amanhã a gente não tem mais nada, ou a gente tem tanto que eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser, que não tem problema porque o dinheiro nunca vai se acabar. E aí eu acho muito interessante também a gente perceber os mecanismos psicológicos envolvidos dentro de uma criação dessa maneira, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da nossa conversa, mas eu fiquei super curiosa para saber como que foi essa sua introdução que você disse, você usou a palavra intuitiva. Eu achei interessante para falar sobre dinheiro, né? Assim, é, como é que foi que você recebeu da sua família, da sua mãe, e como que você também define educação financeira? E aí você disse, a partir do momento que a criança fala, eu quero, a gente já deve começar. E aí a minha pergunta é essa também, né? Assim, quando que a gente começa a abordar esse tema? Sobre a questão, né, que tu me perguntou como foi essa forma intuitiva. É, a gente sempre teve recursos limitados, né? Não vim de uma família de abundância financeira. E eu sempre fui aquela criança que queria tudo, né? Tanto que teve um momento que meu pai dizia que o nome comprar tinha que ser abolido. Eu não podia falar o nome comprar. Minha filha, olhe, não tem mais no seu dicionário comprar. Ele chegou assim no momento de desespero que eu queria tudo que eu via, eu queria, eu desejava. Então eu sempre desejei muito, sempre quis muito. E com os recursos limitados não dava para eu ter tudo. E a mamãe sempre teve Sim. muita sabedoria em pensar em não me tolher. Em não tolher essa minha vontade de crescer, não tolher essa minha vontade de desejar, né? Porque ela via valor naquilo. Então, ela dizia assim, minha filha, vamos escolher, vamos fazer sua lista? Aí ela dizia, bote aqui o que você mais quer em primeiro lugar. Depois, você vai botando na sua lista. Então, intuitivamente, ela estava me ensinando prioridades. Sim. Né? Quando ela dizia, meu filho, o que é que você mais quer? Disso tudo que você quer, o que é que você mais quer? Aí eu dizia, ai, mamãe, eu mais quero a casa da Barbie. Ela, pois então, você vai Uhum. colocar em primeiro lugar a casa da Barbie. Depois, o que é que você mais quer? Ai, mamãe, eu mais quero o cavalo da Barbie. Né? Eu adorava Barbie. Mais quero o cavalo da Barbie. Também. Depois, o que você mais quer? Ah, eu mais quero a banheira da Barbie. Então, assim, montando a casa, né? O aras da Barbie, enfim, né? O cavalo, a banheira e tal. Aí, e ela me fazia fazer essa lista. E ela deixava eu ir para a loja de brinquedo. E ela deixava eu tocar, né? De ter a experiência de tocar. Então, assim, eu brincava de forma limitada na loja de brinquedo, né? Até não podia tirar das caixas, obviamente, né? Não podia rasgar. Então, ela deixava eu experimentar. Então, ela deixava eu ter a experiência de entrar na loja e, tipo assim, imaginar que eu poderia ter tudo aquilo que eu queria. Então ela deixava eu experimentar. E eu ia, a gente se divertia horas, né? E aí ela dizia, minha filha, e aí, continua aquela ordem, porque eu tinha tido contato com a abundância de brinquedos, e ela dizia, aquela ordem de desejo continua? Ou você quer mudar, mudou alguma coisa, você quer mais outra coisa? E aí ela fazia eu sonhar. E eu poder transitar nas minhas prioridades, até que, assim, ela ia me levando, até que quando chegava no dia de ganhar o presente, né, no meu aniversário, ou naquelas datas que eu teria direito àquele presente, ela via se minha ordem continuava aquela. E aquilo que passou mais tempo na prioridade era o que eu ganhava. Então, ela foi assim, me levando. Aí ela dizia, né, para os avós, ó, é isso aqui.
e tudo, ou se era uma coisa assim de um valor muito elevado, a gente fazia a cotinha na família. Sim. Ah, então, ó, a Temis quer muito, muito, muito isso. Então, isso é muito caro. Então, vamos lá, pega um. Então, assim, ela intuitivamente foi deixando eu desejar. E estudando sobre o tema, eu vejo que uma das coisas que todo mundo fala é que a gente tem que aprender a fazer a diferença entre necessidade e desejo. Né? Uhum. É a primeira coisa que a gente fala sobre a educação financeira, não só infantil, mas também para os adultos. A pessoa tem que saber Sim. necessidade, o que é necessário, do que é desejo. A gente tem que saber prioridades. Então, assim, por isso que eu digo que foi de forma muito intuitiva. Ela com essa Sim. listinha, deixando eu desejar, deixando eu escolher, deixando eu sonhar, ela foi me ensinando o que era necessidade e desejo, né? Desde muito nova. Então, e o meu pai ficava mais desesperado e ela dizia, calma, deixa eu ir com ela na loja. E essa menina vai virar consumista, não vai ter freio na vida. Ela, calma, que ela não tá ganhando, ela tá só sonhando. Então, não deixa os sonhos. E aí, uma coisa que eu falo muito, eu até me emociono, porque eu vejo o mesmo movimento com os meus filhos, né? É isso. Ai. E você se É remete muito e lindo. você vê a repetição dos padrões. E aí, Sim. uma coisa que eu sempre falo é assim: eu falo, meu filho, é só planejar. Vamos planejar. Eu nunca digo não. Mamãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu falei, vamos planejar. Se você planejar, você vai conseguir ter. Tanto que Uhum. ele queria, agora final do ano, né, Natal, e aí ele queria muito uns bonecos aí, caríssimos, na minha opinião, né, que eu acho que não valeria o valor investido neles. Só que ele tinha ganho dinheiro, que a gente também presenteia com dinheiro, a gente tem esse costume de presentear com Uhum. dinheiro, eles têm a mesadinha deles e tudo, aí a gente estimula, né, a guardar uma parte, né, gastar, né, então a gente estimula, mas eles ganham dinheiro da bisavó, eles ganham dinheiro dos avós e tudo para que eles possam planejar a compra do que eles querem, né, e entender essa questão do valor. E aí, tanto que ele queria, porque queria. Aí, mamãe, você vai me dar? Eu falei, filha, eu não vou lhe dar. Você já tem muitos bonecos assim, a mamãe não concorda. Eu acho que você não precisa, mas mamãe, eu quero. Falei, tudo bem. Você quer, tá, é justo, mas então você também ganhou o valor em dinheiro dos seus avós, que se você consegue pagar esse boneco com o valor que você ganhou. Então converta esse dinheiro no boneco que você quer. Aí falou, tá certo. A gente foi na loja, ele levou o dinheiro, eu faço ele ter toda a experiência de compra. Foi na loja, pegou, pergunta para a vendedora, eu dou muita assim, independência para eles. Se eles têm a capacidade, eu deixo que eles façam. Então ele foi, eu falei, qual Uhum. boneco você quer? Eu quero esse. Pois vá lá e pegue. Mamãe, quanto é que é? Pergunte, se você não está conseguindo ver na etiqueta, pergunte para a vendedora o valor. Aí ele pergunta o valor. Mamãe, o valor eu tenho esse valor, né? É o dinheiro que a vovó me deu. Eu falei, é. Então vá lá, tá que aí eu tento. Hoje em dia é muito complicado, né? Porque a gente não tem muito dinheiro físico em circulação. Mas Sim. aí nesses momentos eu peço que a gente consiga, meus pais saquem o valor, que deem o dinheiro físico mesmo para que eles tenham noção, né, da cédula, da moeda. E aí ele levou, né, as cédulas e aí teve a noção de entregar o dinheiro no caixa, de receber, de fazer o pacote. Eu estou comprando com o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhei da minha avó. E aí ele fica era falando lá para todo mundo, pro caixa, pra vendedora, pra pessoa do pacote. E aí ele estava todo satisfeito com aquele boneco que ele desejou e comprou Uhum. com o dinheiro que ele recebeu de presente. Então eu faço muito isso, então e eu recomendo fortemente que as pessoas façam.
porque a criança ela precisa ter noção, né, do dinheiro, ela precisa ter noção dos valores envolvidos, ela precisa desejar, ela precisa ter experimentar o sentimento de conquista. Quando a gente, né, fica aí tão popularizado, mimimei, ai, eu mimimei, Sim. nananã, né, não fica na internet essas coisas. Então, a criança tem que ter essa experiência. Então, se ele já, Uhum. desde criança, já entende sobre isso, ele, quando ele for adulto, ele vai fazer as coisas com mais consciência, né? Eu digo Sim. isso por experiência própria, né? Eu tive e, de fato, não me tornei uma pessoa consumista. Eu consumo com consciência, eu tenho noção do valor do dinheiro. E aí eu vou ensinando. Eu falo assim, aí eu digo, você quer mesmo esse brinquedo ou você quer deixar esse dinheiro investido? Porque eu mostro para ele também que o dinheiro investido ele ganha juros. Ele ganha um pouquinho mais. Se ele deixar aquele dinheiro ali um mês, no final do mês ele ganhou umas moedinhas. Só por ter deixado aquele dinheirinho parado, investido. Então eu mostro isso também. Né? E eu já vou dando aos poucos essa noção. A gente vai tentando fazer de uma forma lúdica. Falei, ó, chegou moedinha. Deixou o dinheirinho parado, investido, chegou moedinha. Que é pra ele criando, né, essa noção. Ah, eu ganhei o dinheiro. Eu não fiz nada com o meu dinheiro, mas mesmo assim eu ganhei dinheiro, né? Porque ele estava Sim. investido. E aí eu vou fazendo, clareando essas escolhas na vida dele. Né? Na vida dos dois já, né? No Theo mais intensamente, porque já tem 7, mas o Luca também fala. E aí outra coisa que eu uso, que é muito engraçado o meu menor usando como estratégia, esse negócio das prioridades, né? Eu falo assim, o que é que tá mais no fundo do teu coração? Aí o meu menor chega na loja, não sabe, não quer nada, assim, mas quer comprar. Mamãe, eu vou ver. Olha só como é esperto. Eu vou ver na loja de brinquedo o brinquedo que está no fundo do meu coração. Eu falo assim, cria vergonha nessa tua cara. Tu não sabe nem o que tu quer ainda. Você vai ver o que está no fundo do seu coração. É, mamãe, para eu comprar o que está no fundo do seu coração. Eu falei, mas vai ficar mais tempo aí no fundo. Então, eu achei tão lindo quando você dividiu o relato, né? Ainda bem que eu perguntei para você como foi essa educação financeira que a sua mãe fez intuitiva. E eu achei muito lindo essa questão de permitir sonhar. Porque muitos pais diziam assim: ah, a gente não pode, não pode, e acaba a conversa, né? Assim, então a criança, desde muito cedo, começa a receber essa mensagem de que esse tolimento, né? O meu sonho tá tolhido, então eu nunca vou poder comprar o cavalo da Barbie ou a casa da Barbie, ou então você quer, tá aqui. Você quer esse outro, tá aqui. Parece que a gente não tem um meio termo, né? Parece que a gente não consegue, muitos pais não conseguem sustentar, muitas vezes, a frustração de levar uma criança numa loja de brinquedo para simplesmente permitir com que ela sonhe, porque ela vai, de, de alguma forma, se frustrar, porque não vai estar levando aquele brinquedo para casa, e o pai não conseguir lidar com essa frustração. Poxa, muitos diriam até que, isso é crueldade, né? Você levar, deixar a criança olhar tudo e não dar, e não comprar, mas a gente mudando a perspectiva para uma perspectiva de, assim, levar para deixar sonhar, para permitir que a criança veja que é possível, né? Como a gente ir num bairro, por exemplo, de casas maravilhosas, mansões. Eu posso comprar agora? Não. Mas como é bom olhar para isso e saber que se eu me planejar, se eu trabalhar, se eu encontrar estratégias, um dia, quem sabe, eu posso, né? Então, não simplesmente podar o sonho, e aí a gente fica muito limitado e começa a desenvolver crenças limitantes mesmo em relação ao dinheiro, e não só ao dinheiro, mas a nossa capacidade, a nossa competência de fazer o dinheiro, né? Então, eu achei muito lindo isso, porque eu acho que essa é a mensagem principal por detrás dessa história, né? Que a gente possa permitir que os nossos filhos sonhem, a gente sustente um nível de frustração necessário, mas que esse nível de frustração, ele vai se tornar em energia e motivação de ação, né? Assim, saber que eu posso, se eu me planejar, eu posso. Então, eu achei o seu relato, assim, muito lindo. E uma outra coisa legal que você disse, né, dessa gratificação
demorada para a criança não só, eu ganhei dinheiro, eu vou comprar então alguma coisa agora. E você ensinar de que, olha, se você guardar, você vai estar ganhando um pouquinho mais de juros. E quando eu falo sobre educação financeira com as famílias que eu converso, eu falo que é sempre bom guardar o dinheirinho. As pessoas falam, cofrinho. Será que tem algum cofrinho que seja de vidro para que a criança olhe, né? Para que ela tenha o visual, o estímulo visual daquele dinheirinho guardando e crescendo e crescendo e crescendo. Porque as crianças, elas são muito concretas, né, Temis? E uma, uma outra coisa que eu falo muito é que os pais, por exemplo, eles dizem, mas a criança não tem, meu filho não tem noção do dinheiro, não tem noção do quanto que trabalho que é necessário para fazer o dinheiro. Eu digo, realmente não tem. Não tem como ter. Não é dentro da realidade dele. E muitas vezes o que a criança observa é assim: o papai e a mamãe não estão comigo porque eles estão trabalhando para fazer o dinheiro. E aí, emocionalmente, psiquicamente, o que muitas crianças recebem também de informação é: o meu pai está sempre ausente por conta do dinheiro que ele está fazendo, né? Por conta do trabalho. Então fica essa relação um pouco desafiadora também com fazer dinheiro, porque traz a lembrança, uma memória implícita, por exemplo, da ausência desse pai. E quando os pais podem falar sobre trabalho com os filhos, né, assim, na mesa do jantar, dentro do carro, falar como algo que é do nosso time, do time da nossa família. Papai tá indo pro trabalho porque lá no trabalho papai ajuda as pessoas dessa maneira. Esse é o valor que eu trago pro nosso time. E quando eu voltar, vocês têm que me perguntar, me lembrem de perguntar para mim como foi e dividir com vocês alguma coisa no trabalho. Eu tô sempre dividindo com a minha filha. A gente tem uma brincadeira de falar sobre resoluções de problema no jantar, né? Então eu sempre trago, filha, hoje no meu trabalho aconteceu isso, isso, isso e isso. Como é que você acha que eu resolveria esse problema? É claro que de uma maneira muito adaptada para a fase do desenvolvimento dela, mas é um exercício que a gente faz não só para ela entender, o trabalho envolve todas essas coisas, né? É para o nosso time, para o engrandecimento do nosso time, não é por ausência da minha mãe, mas eu também estou ganhando com isso, eu também estou aprendendo o valor de resolver um problema. Porque a gente precisa começar a alinhar o dinheiro com o valor que você traz, né? O que é que de valor você pode produzir para nossa família, para a comunidade, para, né, o mercado de trabalho, e que isso vai te dar em retorno o dinheiro. Então, quando a gente faz essa relação do dinheiro com o valor, tudo fica mais saudável na maneira de lidar com o dinheiro, né? Mas eu confesso que muitas vezes, na minha conversa, até mesmo aqui em casa com meu marido, às vezes eu falo, ai meu Deus, eu preciso de um tênis novo. Literalmente eu disse isso semana passada. Eu preciso de um tênis novo. Aí o meu marido olhou pra mim e disse assim, você precisa ou você quer? Porque lá fora a gente tem uns Necessidade de 3 pares. desejo. Você precisa ou você quer? Aí eu digo, não, eu quero. Então é muito importante a gente também olhar a nossa linguagem, porque aí a minha filha entra numa loja e diz assim, mãe, eu preciso. Ela também está começando a ser introduzida na Barbie agora, comprou a primeira Barbie há pouco tempo. Mãe, eu preciso da cama da Barbie. Eu disse, você não precisa, você quer. Né? Então, assim, é importante a gente como fazer essa distinção entre precisar e querer. Essa distinção é fundamental. E, assim, tu falaste da questão do trabalho. Hoje mesmo, por exemplo, como eu consigo, eu tenho uma certa flexibilidade de horários também, então, às vezes eu faço home office. E aí, o meu filho hoje estava dando trabalho, assim, para eu sair de casa, chorando, mãe, eu quero que você fique aqui, você vai trabalhar hoje de casa. Eu falei, filho, hoje a mamãe não vai conseguir trabalhar em casa, mas você sabe que o trabalho da mamãe é muito importante, que ajuda muitas pessoas. Então, você sabe que quando a mamãe consegue ficar, a mamãe fica. E é muito importante para ele saber também que assim, também não é na hora que ele quer e que existe essa troca, assim. E eu sempre falo, eu não fico falando. Meu marido, eu fico tentando organizar ele, porque ele fala, né?
vou sair de casa para ganhar dinheiro, para que vocês possam comprar o que vocês pedem. Todas as vezes ele tem essa fala, porque né, a criação dele foi totalmente diferente da minha. E aí eu digo, filha, a mamãe trabalha porque é importante. Aí eu fico tentando ali, olha, o trabalho do papai é muito importante. Meu marido é médico, né? Ele ajuda muitas pessoas a curar a saúde delas e tudo. As pessoas chegam doentes pro papai e ele consegue curar. Então é muito importante o trabalho do papai. O papai tem que trabalhar. Ele ajuda muito. E aí as pessoas dão dinheiro pro papai porque ele ajuda elas, né? A mamãe também. Então assim, eu né, fico nessa trazendo de fato, como você disse, trazendo essa questão do valor do trabalho, né? Que não é só para ganhar o dinheiro e que a gente gosta de trabalhar, de que o trabalho é bom, de que o trabalho é legal e que também traz dinheiro, né? O dinheiro é uma eu mostro eu fico buscando mostrar para eles a consequência, que o dinheiro é consequência, né? Eu trabalho, eu gosto de trabalhar e eu também ganho dinheiro com isso. E que o dinheiro, como consequência, ele também é um meio para realizar os desejos, né? Eu mostro que o dinheiro é meio, que não, o dinheiro não é fim, né? E isso também é muito importante você mostrar. Porque se o seu fim último for dinheiro, cadê a beleza da vida, né? E o fim último não pode, você não pode ensinar que o fim último é dinheiro. Você tem que mostrar que o dinheiro é meio. O dinheiro é meio para que você realize, né, você consiga cuidar das suas necessidades e que você consiga realizar os seus sonhos. Falou, você não gosta de viajar? Não é legal a experiência da viagem, de toda a família reunida, de aquele tempo juntos, todos reunidos? Para viajar, a gente precisa de dinheiro. E para a mamãe conseguir esse dinheiro, ela tem que trabalhar, porque ela gosta de trabalhar. Então, é um ciclo. Então, eu fico mostrando muito essa questão do ciclo, né? O ciclo e que o dinheiro é um meio de realização, né, para os sonhos. Então, eu gosto muito de mostrar e a gente fala muito sobre isso, né? Ó, eu gosto, e outra coisa que faz parte da educação financeira, da questão, ai, meu filho não dá valor, não sei o quê. Mas você tem que se perguntar, você envolve o seu filho nas decisões? Você envolve o seu filho no planejamento? Você envolve ele na realização das metas? Se você não envolve o seu filho e ele só recebe a coisa pronta, como você quer que ele valorize? Se ele não está envolvido em nada, ele só recebe o brinquedo pronto, ele só recebe a viagem pronta, ele só recebe a coisa pronta. Como é que ele vai dar valor se é algo que para ele surgiu do nada, do mais absoluto nada? Sim. Então ele não vai realmente dar valor. Só chega na mão dele. Ele não teve nenhum envolvimento, ele não teve nenhuma participação. Então assim, nós vamos viajar em família. Ai, filha, olha, a viagem tem isso, isso e isso. A gente vai visitar isso, isso e isso, olha. A gente vai precisar de comprar os ingressos e tudo. Vamos aqui todo mundo, vamos aqui ver o que a gente pode guardar para esse momento. Então, você tem que envolver ele nos planos, no planejamento. Se você não envolve sua criança em nada, ela só recebe tudo de bandeja e tudo pronto, ela não teve nenhuma participação para isso, como você quer que ela valorize? Não tenho que valorizar. Sim. Se eu recebo tudo na minha mão, eu não sei de onde veio, como veio, o que precisou ser feito para aquilo, eu não vou dar valor, de fato. Não tem como você querer. Dentro disso que você está falando, eu acho pertinente a gente falar sobre a ideia de que muitas crianças recebem dinheiro, recebem mesada, mas também recebem dinheiro por fazerem tarefas dentro de casa, né? Tipo assim, tarefas domésticas. Associam, você organiza o seu quarto. Sou super contra, já digo, posicionamento. Pronto. Fala um pouquinho pra gente por que você é contra e fala também como, então, as pessoas podem desenvolver essa responsabilidade com o dinheiro dentro de casa, né? Assim, então a mesada, ela é pra o quê? A gente dá a mesada pra criança simplesmente por ela existir no mundo e aí ela ganha dinheiro, né? Assim, também que tipo de
de relação essa criança vai ter com o dinheiro por simplesmente ganhar dinheiro. Ah, é porque eu existo, porque agora o meu pai decidiu que vai me dar mesada. Mas o que é que você está contribuindo? Não, nada, eu só existo mesmo. E aí, todo final de semana, eles me dão, sei lá, R$ 5, R$ 10. Me fala um pouquinho por que que você é contra. Então, como que a gente pode estar utilizando o sistema de mesadas, né? Assim, como que os nossos filhos vão fazer dinheiro? Eu acho assim, são vários pontos aí envolvidos. Por exemplo, o fato de receber dinheiro por simplesmente existir. Eu acho que não é bem assim se você tem que comunicar. Né? A comunicação sempre vai ser a chave de tudo. Então, você pode comunicar à sua criança. Fala assim, olha, filho, você está querendo fazer certos gastos extras na cantina, certos gastos em algumas coisas. Então, vou combinar com você que a mamãe vai lhe dar um dinheiro, que é para você administrar. Não vai ter lanche todo dia na cantina, você vai levar lanche de casa, agora de vez em quando você quer uma coisa diferente. Então, a mamãe vai combinar que você vai ter um valor X por semana e esse valor você vai ter que administrar. Desse valor, você vai poder tirar esse seu lanche extra, desse valor você vai poder escolher guardar para alguma coisa que você queira mais na frente. Então, você vai dar um dinheiro que eu creio que tem que ser pouco, né? Que é para ela aprender a administrar. Não é aquele dinheiro, não, eu vou ganhar esse dinheiro por simplesmente existir. Não, eu vou te facilitar, vou te dar essa ferramenta que é para que você aprenda a administrar. Aprenda a fazer escolhas com ela. Por isso que eu digo que tem que ser pouco. Porque ele tem que aprender, né, administrar o pouco para depois poder administrar o muito. Então, é um combinado que você vai fazer. Primeiro ponto. Né? Então, ele vai receber esse dinheiro de graça, que é para ele aprender, mas é como uma ferramenta de ensino de administração. Primeiro ponto, certo? Agora, o segundo ponto é remuneração para fazer tarefas domésticas. Eu acredito muito que a pessoa tem que aprender o seu valor dentro da família. E que se todo mundo tem um papel dentro daquela família de ajudar, por que que ela vai receber dinheiro para isso? Eu acordo, eu tenho que escovar meus dentes porque é uma questão de higiene. Eu tenho que tomar banho porque é uma questão de higiene. Eu tenho que guardar minha roupa no cesto porque é uma questão de organização. Eu tenho que arrumar minha cama porque é uma questão de manter a casa em ordem. Eu tenho que botar o prato na mesa porque eu tenho que ajudar, de alguma forma, a manter um mínimo de organização. Eu vou dar uma remuneração por livro lido. Eu tenho que desenvolver o valor da leitura. Então, eu só vou ler se eu ganhar dinheiro. Eu vou ler porque se eu ler tantos livros, eu vou ganhar dinheiro. Eu tenho que desenvolver o meu gosto da leitura, eu tenho que estimular de outra forma. Porque a partir do momento que eu tirar, não, o que é que eu vou ganhar com... Aí pode gerar aquela outra coisa. E o que é que eu vou ganhar com isso? Filho, arruma sua cama. Quanto você vai me pagar por isso? Filho, lava o prato para a mamãe, que hoje a mamãe está muito cansada. Eu preciso que você me ajude de alguma forma. Você vai me pagar quanto? Filho, tira o lixo para mim, porque eu tô aqui resolvendo uma outra coisa. Eu tô aqui limpando o banheiro, não sei o que. Você pode tirar o lixo para mim para agilizar aqui, para a gente poder sair antes e tal. Quanto é que você vai me dar? Então, assim, você vai acabar desenvolvendo isso. Se você começar a pagar por tarefas domésticas que toda a família teria que estar envolvida. Agora, se são tarefas que você já paga, por exemplo, você tem pet e você leva o pet para dar banho e você paga aquilo. Por exemplo, aquela realidade das famílias, né? Como você mora nos Estados Unidos, cortar grama, você paga um prestador para isso. Aí você pode dizer, olha, filho, pode combinar. Filho, eu vou levar o nosso pet pro banho. Eu pago tanto por isso. Você quer receber esse valor para você dar o banho?
Ah, mãe, eu quero, porque eu vou ganhar mais dinheiro, você não precisa ter esse gasto, você pode me pagar para isso. Então, seria uma coisa que você iria delegar, que você iria pagar, que você iria. E aí você pode perguntar se ele tem capacidade de fazer aquilo, né? E você paga para ele. Mas eu acho assim que as tarefas básicas, assim, você não tem que remunerar. Ou então remunerar por bom comportamento, usar o dinheiro como punição. Ah, se você fizer isso, eu vou cortar a sua mesada. Não faz sentido. Dinheiro não é para ser ferramenta de bonificação nem de punição. Dinheiro é dinheiro. É assim, o dinheiro ele não precisa vir atrelado com essa ideia de bom e ruim, né? Ou Exato, então, dinheiro, porque dinheiro é meio, dinheiro não é fim. Dinheiro não é fim para um bom comportamento e dinheiro não é fim para um mau comportamento. Dinheiro é meio. Então, na hora que você entende que dinheiro é meio, então dinheiro não é para dinheiro não é para ter esse valor. Porque senão começa o outro tabu. Ganhar dinheiro é mal. Ganhar dinheiro é bom. Começa a ter esse valor, valor, entendeu? Atrelado. E e a não, pessoa dinheiro é começa a meio. atrelar. Aí se eu rico, eu sou mal. Se eu sou pobre, eu sou bom. Não tem nada a ver, né? E a gente vê muito isso. Sim. Aí a pessoa fica se culpando porque tá gerando muito dinheiro. Cara, se tu gera muito dinheiro, tu pode fazer coisas maravilhosas com isso. Você pode aumentar sua capacidade de doação. Você pode aumentar sua capacidade de ajudar as pessoas. Porque se você tem dinheiro, você consegue ajudar mais. Você consegue ajudar mais pessoas, você consegue fazer mais boas ações, entendeu? E se você não tem nada, você não vai conseguir ajudar ninguém. Se você não tem nada, como é que você não vai conseguir nem se ajudar e nem ajudar o outro, entendeu? Então, se a gente tira esse conceito, né? E se a gente, nas crianças, não ajuda a desenvolver esse conceito, você consegue destravar a sua mentalidade quanto a isso. Maravilhosa, Thames. Assim, eu super concordo que as tarefas domésticas, elas são responsabilidade, né? Assim, responsabilidade da unidade familiar. Então, todo mundo tem um papel dentro dessa família. E aí, as crianças, a minha realidade é um pouco diferente da realidade de alguns do Brasil, né? Porque acho que acaba que no Brasil algumas pessoas têm acesso a ajuda um pouco mais barato. Aqui não é muito comum a gente ter ajuda. Então, a minha filha ela é inserida em um ambiente onde ela vê a mãe fazendo atividade doméstica, o pai fazendo, todo mundo, né? Então, assim, ela também tem a responsabilidade dela. Ela tem a responsabilidade terminou de comer, joga a comida no lixo, bota a comida dentro da máquina de lavar, botar a roupa no cesto, né? Limpar, muitas vezes ela limpa a roupa dela, bota na máquina de lavar. Ela tem 5 anos. Mas a gente ainda não introduziu a educação financeira. Eu tenho estudado isso, é, assim, de um tempo para cá, para saber como que a gente vai introduzir, etc, etc. Mas não somos muito consumistas e eu tô vendo que agora que ela tá crescendo, tá desejando mais, ela quer mais, né? E então eu acho que esse é um momento bom para a gente começar a introduzir de uma maneira mais mãos na massa, né? Assim, em prática. E aí aqui tem uns cofrinhos bem legais que você pode colocar um espaço para gastar, um espaço para economizar e um espaço para doação. E eu acho tão importante a criança também começar a desenvolver essa ideia de doação. E o que é doação e como que a gente está contribuindo? Eu contribuo mensalmente com uma empresa que chama Save the Children. E é muito legal porque eles mandam para a gente. Eu adoto uma criança na África, por exemplo, adotar de ajudar financeiramente com os custos que ela tem. E aí eles mandam para mim cartinhas dela, desenhos dela, fotos, e aí tudo eu coloco na nossa geladeira. Olha, a fulana tá se graduando hoje, olha o caderninho novo que ela ganhou, né? Assim, a cartinha dela eu leio para minha filha poder ver que essa doação também é muito importante e que a gente também contribui, que isso tem valor, né? Então, se você puder trazer os seus filhos para qualquer coisa, se você doa para uma igreja, né? Poder mostrar para ele para onde que esse dinheiro está indo. Eu acho isso super bacana também. É muito bacana, Carol, falar sobre isso. É que, por exemplo, lá em casa, eles, né, aqui no Brasil, a miséria é muito grande, né?
Então, a questão dos moradores de rua estão aí, eles vêm, eu explico. E aí, assim, eu não dou dinheiro em sinal, né? Eu não dou. Mas eu dou, eu dou na igreja, eu dou em outras, através de instituições. E ele vê, né? E agora que ele tá com 7 anos, aprendeu a ler, aí o pessoal bota a plaquinha, e ele vê, aí ele fala assim, mamãe, você não dá dinheiro para essas pessoas, né? Eu falei, não, filho, não dou. Mas aí ele falou assim, mas você dá o dinheiro para a igreja, né? Porque aí a igreja ajuda de uma forma mais pessoas. Eu, exatamente, filho. Então, assim, ele já tem essa noção da doação. E aí a gente vai para a igreja, aí tem o dízimo, aí para colocar o dinheiro, aí eu falo, filho, guarde sempre na sua mesada da sua semana, guarde uma moedinha que a gente, quando for na igreja, a gente vai lá e doa. Aí ele vai, né? No começo sempre é mais difícil, porque a pessoa, né, tem um apego. Mas aí aos poucos, aí ele, mamãe, chegou a hora, né? Eu, isso, filha, a gente vai e faz a doação. E aí, isso tem que ser desenvolvido, né? Ele tem que ter noção de que também, justamente do dinheiro ser meio para Sim. realizações, para fazer bem e para ajudar as pessoas. Então, assim, isso você vai desenvolvendo com essa separação, né? Do que é para gastar, do que é para Sim. guardar e do que é para ajudar, para doar. E uma outra coisa sobre o que você disse também, né, de a gente pagar para ler livro, por exemplo. Tem um episódio aqui do Apegados que eu falo sobre o problema das recompensas utilizadas muitas vezes nas escolas, de eu te dou um adesivo se você se comportar bem, né? A mesma coisa a gente poderia pensar então com dinheiro, né? É, e aí existe um autor que fala muito sobre isso, o nome dele é Alf Kohn, mas ele fala bem especificamente dessa questão educacional, pedagógica. Mas ele tem um livro que fala punido por recompensa. E dentro desse livro ele fala dessa questão do trabalho também. Quanto que muitas pessoas detestam o que fazem, mas como elas são controladas pelo dinheiro, porque o dinheiro é uma forma de controle, elas estão ali. Então, eles acabam não desenvolvendo um amor pelo trabalho. É pelo que eu vou ganhar. Então, se você quer, por exemplo, que o seu filho desenvolva o valor de gostar da leitura, se você paga por isso, você está dificultando esse processo, porque agora não é sobre o livro, é sobre o dinheiro. Então, a gente precisa ter. Exato, a gente precisa ter muito cuidado com esse emparelhamento, né? Assim, do que é que a gente está pagando. E eu achei muito legal quando você trouxe, a gente leva o nosso cachorro para tomar banho. Você quer criar trabalhos possíveis que não seja relacionado às obrigações e responsabilidades dentro de casa, mas que a criança ela possa ter autonomia de dizer, não, eu quero, e encontrar uma forma de contribuir, porque isso é construção de valor. Eu estou construindo valor para minha família, né? Assim, eu estou pegando esses trabalhos que o dinheiro seria para outra pessoa e eu estou fazendo por conta própria. Então, muita coisa está envolvida aí, contribuindo com a competência dessa criança, a autonomia dessa criança, a educação financeira dessa criança. Então, eu achei isso uma ótima ideia de vocês aí em casa, na casa de vocês, pensarem quais são os trabalhos que eu estou pagando alguém que eu poderia estar pagando os meus filhos, né? Que eu posso estar trazendo isso para eles e eles decidirem se eles querem fazer ou não. Então eu achei isso muito legal, ao invés de simplesmente pagar por arrumar o quarto ou Por por exemplo, uma limpar a coisa que, cozinha. que você pode brincar, né? Se você. Que me veio aqui a ideia. É, porque você. Principalmente aqui no Brasil, que muitas pessoas já têm a ajuda de uma diarista, de uma coisa assim. Por exemplo, eu quero comprar um bolo, né? Eu quero comprar um bolo. Você pode de repente dizer, filho, olha, se você fizer um bolo pra mamãe, que é uma coisa que, tipo assim, se isso foge do seu escopo, do seu comum, né? Se você fizer um bolo pra mamãe, ia comprar um bolo. Mas se você fizer um bolo, a mamãe pode comprar o seu bolo. E aí você estimula, ele ali vai estar com várias coisas envolvidas, né? Vai ser um tempo de qualidade, você vai pagar um bolo. E aí você pode dizer, olha, inclusive você pode vender pedacinhos desse bolo. Desce lá embaixo no condomínio, vende os pedacinhos desse bolo. Então você já vai estar criando o valor de comprar um bolo, o valor dele fazer um empreendimento
de vender esse bolo. Então, assim, você pode ir trabalhando várias formas. E aí ele vai gerar dinheiro. Porque ele vai fazer um bolo, vai vender esse bolo para Sim. você, vai vender esse bolo para os amiguinhos e vai estar ali ainda ganhando dinheiro com a coisa que ele está fazendo. Então, assim, são várias coisinhas que se a gente abrir a mente, a gente consegue, né, trazer de forma criativa, de forma lúdica. E ele vai estar, pode ter certeza que ele vai estar adorando, tá lá misturando tudo, vai dar um maior valor. E ele vai estar aprendendo também com isso. Sim. Amei essa ideia. Eu acho que eu não conseguiria, porque eu já tentei fazer bolo tantas vezes e nunca consegui. Esse dinheiro ia passar reto na minha conta. Bota pra teu filho fazer, que depois Brigadeiro. tu compra o bolo Brigadeiro eu consigo. Brigadeiro é também, mais dá fácil. certo. Faz as bolinhas. Eu disse, ai meu Deus, bolo? E aí agora? Tô lascada, eu não consegui fazer R$ 1. Mas super interessante. E isso é uma forma de a gente estar no nosso dia a dia, né? Encontrando possibilidades. Inclusive, você pode até fazer um menu. Também outra ideia que eu pensei, né? Agora, você pode mostrar para o seu filho: olha, esse é um menu de formas como você pode ganhar mais dinheiro. Quais são as nossas despesas mensais, por exemplo, né? O que é que nós podemos estar transferindo aí como oportunidade? Aí bota, dá o banho do cachorro, R$ 5 ou R$ 2, né? E aí você mostra para a criança as possibilidades que ela tem, coloca na geladeira, tá aqui, essas são as formas que você tem. E aí, quando ele quiser, ele diz, não, mamãe, hoje não precisa levar o nosso cachorro pro pet, não, eu dou banho. E aí você vai lá e bota na continha, né? Então, assim, para que ele também tenha esse estímulo visual e muitas vezes as crianças elas precisam do nosso guia, né? Assim, a gente precisa que a gente guie elas pelo caminho. Então, mostrando quais são as possibilidades que elas têm, aí elas vão começar a desenvolver esse senso crítico. Ai, se eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mamãe, que tal eu também poder levar o nosso lençol para lavanderia esse mês, que é um quarteirão daqui de casa. Eu posso fazer isso e ganhar esse dinheiro? Então, assim, você mostrando as possibilidades, a criança vai começar também a pensar que outras possibilidades eu tenho. Então, é uma boa prática para você colocar. Eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar muito com visual, né? Bota um menu de possibilidades na geladeira para ela saber e quanto que aquilo vale. Quanto, assim, R$ 5, R$ 2, brigadeiro, R$ 7, né? Para ela começar a saber, então hoje eu quero fazer tal coisa, então hoje eu quero fazer tal coisa. E aí é uma forma de você estar trabalhando a educação financeira dentro de casa. E é muito importante, eu queria terminar a nossa conversa aqui falando sobre assim, nós pincelamos a ideia de que dinheiro não é bom nem é ruim, né? Dinheiro é uma ferramenta, dinheiro é um meio de que significa assim, construção de valor. E que muita gente atrela o dinheiro à identidade. Então, se eu não faço dinheiro, significa que eu não sou capaz, que eu sou burro, que eu sou incompetente. E esse não é o caso. A gente sabe que muito de fazer dinheiro também fala do sistema que nós estamos inseridos, né? Que possibilidades que você teve, que facilitaram. Então, eu acho importante a gente não estar atrelando também dinheiro à identidade. E o quanto que nós fazemos isso, mesmo sem pensar, né, Temis? Assim, a gente, eu ganhei um pouco mais de dinheiro, eu tô me achando a tal, porque eu fui promovida no trabalho. Como se isso tivesse me feito uma pessoa melhor. E não é o caso, né? Então, eu acho muito importante a gente ter esse cuidado, essa linguagem dentro da nossa família. Não é porque aquela família que é super rica, os bambambãs da cidade, não é porque eles são melhores do que Eu nós. falo, eu já ensino essa questão, por exemplo, eu fico dizendo assim, que ele, porque ele tem contato, né? Por exemplo, eu tenho ajuda, né? Tenho a minha diarista e tudo, e ele vê que são pessoas mais simples e tudo mais. Sim. Aí ele pergunta assim, mamãe, ele já tá, né? Observando, mamãe, fulano é rico. Aí fulano é pobre. Tipo assim, essa dualidade, né? Do rico e do pobre. Aí uma coisa que eu ensino pra ele é assim, eu falei, filho, sabia que existe tipos de riqueza e tipos de pobreza?
Aí ele ficou assim, não é só dinheiro, mãe? Se tem muito dinheiro é rico, se tem pouco dinheiro é pobre. Eu falei, não. Existe o rico de dinheiro e o rico de coração. E existe o pobre de dinheiro e o pobre de coração. Tem gente, pra poder, tipo assim, eu já categorizei, né, outra categoria. Aí eu falei assim, tem gente que é rico de dinheiro e é pobre de coração. E tem gente que é pobre de dinheiro e rico de coração. Aí ele ficou. Aí ele, então, a nossa diarista, ela é pobre de dinheiro, mas ela é rica de coração, porque ela ajuda a gente, ela me trata bem, ela é uma pessoa boa, ela é muito legal e tudo. Aí eu, filho, ela tem menos recursos financeiros, né? Mas ela é uma pessoa rica de coração, ela é uma pessoa com coração maravilhoso e tudo. Aí ele, e tem fulano, mamãe, que é uma criança tão chata, mas eu vejo que ele é rico de dinheiro, porque ele anda com ele, porque o menino já, né, são tudo ligado no carro, 7 anos, sabe tudo. Anda com uma marca tal, já sabe até marca. É marca tal, é não sei o quê, nananã, e viaja pra não sei aonde. Mas ele é uma criança tão chata, mãe, ele gosta de bater nas pessoas, ele grita, ele não trata bem. Então eu acho que ele é pobre de coração. Eu, filho, é rico de dinheiro e ele é pobre de coração. Mamãe, então é legal é ser rico, rico. Eu, legal. Legal é ser rico, rico, mas melhor ainda é, se você for rico de coração já é muita coisa. Eu acho essa mensagem super importante, né? Pra gente começar a desatrelar o dinheiro com identidade, com a nossa identidade. Que é muito difícil de fazer, né? Que a gente acha que, eu vou colocar uma blusa tal, eu vou estar eu vou estar superior. Não é bem assim. E aí a gente acaba passando uma mensagem errada, porque realmente o dinheiro ele, ele é muito sedutor, o poder ele é muito sedutor, né? O dinheiro traz muitas coisas que são realmente sedutoras. Mas eu gosto de uma frase que diz que o dinheiro, ele é apenas um meio de você se tornar ainda mais aquilo que você já é. Então, se você de repente ganha muito dinheiro e você se torna pobre de coração, é porque você já era pobre de Você coração. só não tinha oportunidade, talvez, de Você mostrar. Você só, exatamente. Então, eu acho esse um valor super, super importante de estar passando também, né? E eu queria terminar o nosso episódio com essa mensagem de, de ter um cuidado de não atrelar o dinheiro com identidade. E, Tamis, assim, para finalizar, tem um quadro aqui no Apegados que chama É Cada Uma, viu? Esse quadro, ele fala de um momento que os nossos filhos nos deixaram super envergonhadas em público por algum comentário, alguma coisa que eles fizeram. Você lembra de algum momento com os seus filhos, de alguma coisa constrangedora em público que você ficou, pelo amor de Deus, morrendo de vergonha? Eu acho que esse negócio de rico e pobre. Porque a pessoa que trabalha no mercado financeiro, né? Que fala sobre educação financeira. E aí ele chegou. Mas acho que esse povo é pobre, né? Aí você já fica, meu Deus, o pessoal deve estar achando que o que é que eu tô ensinando para essas crianças, para chamar as pessoas de pobre, né? Porque tem o peso da palavra. Sim. Essas pessoas de pobre, de não sei o quê, eu falei, pronto, estão achando que eu tô ensinando tudo errado. Mas assim, eles têm a consciência das coisas, né? Aí eu Sim. fiquei morta, morta, morta. Quando eles falaram assim, eu falei, menino, ensina aquilo que eu já te ensinei. Gente, tendo dito tudo isso, nós não somos contra dinheiro, a gente adora dinheiro, dinheiro é ótimo. É meio de Bom é realizar ser rico, sonhos. rico. É, bom é ser rico, rico. É bom é ser rico, Bom é a rico. gente tá assim, ajudando os outros em Paris nas férias. Assim, Exatamente. né? Eu fico brincando, quem disse que dinheiro não é bom, dinheiro é ótimo. Ajuda até a sofrer em Paris. Total, muito melhor sofrer eu fui sofrer em Barcelona, foi muito melhor do que sofrer Sofrer dentro de em casa é ruim. Fortaleza. É triste, é triste. Não tira o sofrimento por completo, porque aí é um trabalho Mas bem mais distrai. profundo.
Mas distrai bastante. E cria memórias. Temis, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Apegados. Amei a nossa conversa. Eu acho que essa conversa vai ser super. Vai ajudar muitas famílias, né? Vai trazer. Se vocês acham que essa conversa pode contribuir com outras famílias que estão introduzindo ou que estão fazendo algo que você, né, quer conversar sobre, vamos conversar sobre como que a gente pode aplicar isso na nossa casa, na sua casa, para os nossos filhos passarem por esse momento juntos. Vai lá, compartilha esse episódio. Se você ainda não deu 5 estrelas para Apegados, gente, vai lá, dá, porque isso ajuda demais a distribuir a nossa mensagem. E estou também à disposição através do apegadospodcast@gmail.com. Se você quiser mandar a sua história, a sua pergunta, o seu é cada um, viu? Pode mandar também. Se você quiser deixar comentários sobre esse episódio, do que é que vocês fazem, do que é que vocês não fazem, do que vocês concordam ou não concordam, vão lá, engajem no Spotify. Vocês têm essa opção de deixar comentários também agora. Tudo isso ajuda a expandir a nossa mensagem. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Temis, muito obrigada mais uma vez. Carol, amei. E nos vemos no próximo episódio. Eu espero que, como eu falei no início, né, que tenham assistido até o final e que a nossa conversa tenha ajudado a girar algumas chaves. Sim, verdade. Eu também espero, do fundo do coração, que tenha contribuído. Me ajudou. Eu comecei a pensar aqui, né? Porque, como eu disse, agora eu vou começar a colocar mais isso em prática aqui em casa. E eu já estou aqui pensando em várias coisas para colocar, para colocar em prática através da nossa conversa. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo esse episódio, que ouviram até agora. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, obrigada.